Vamos lá. Então, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o super lançamento desse ano, que foi o Meta Power. Mas deixa eu me apresentar antes. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Júlia, sou líder do Terra, e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento, esse super lançamento que foi o Meta Power. Gente, eu fiquei muito encantada. Esses dias eu dei a aula falando sobre os lançamentos, né? Todos os lançamentos que nós tivemos na convenção, mas eu tinha falado que eu ia fazer uma super aula sobre o específica, né? Sobre o kit MetaPower. Então, estamos aqui hoje para falar sobre ele, vou dar detalhes e tudo mais, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês durante a apresentação mesmo, durante a aula, pode ser no chat, pode ser por áudio, fiquem à vontade, que hoje é realmente, assim, para eu explicar o funcionamento, porque às vezes fica muitas dúvidas, né, e vocês precisam entender um pouquinho, né, do funcionamento, mas como que funciona, porque a gente está elogiando super, tem muitos depoimentos, relatos, então é justamente para vocês entenderem como que funciona o kit mesmo, essa questão de acelerar metabolismo, então vamos lá. Então fiquem à vontade, eu não vou estar olhando o chat o tempo todo, mas de pouquinho em pouquinho eu vou olhando, aí qualquer coisa eu já vou tirando as dúvidas, tá bom? Vamos lá, eu vou deixar assim, porque eu tenho que ir aceitando o pessoal que vai entrando, aí fica ruim, né? Abrir, aumentar, diminuir, para ir aceitando o pessoal. Mas dá para ver certinho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Meta Power, o que é metabolismo, saúde. Então, eu quis colocar esse aqui no começo para falar um pouquinho sobre ter uma vida poderosa. Mas o que é uma vida poderosa? Viver uma vida poderosa é você estar bem consigo mesmo, não só na questão da saúde física. Claro, especialmente hoje falaremos, né, sobre a questão física, mas o Meta Power vai muito além dessa questão de corpo, de emagrecimento. Claro que o que mais está sendo falado é sobre emagrecimento, uma vida mais saudável, né? Muitas pessoas estão buscando esse power, né? Esse poder de emagrecimento, essa questão mais potente. Vocês vão entender mais sobre o que eu estou falando, mas a gente fala muito sobre essa questão de vida poderosa porque, na verdade, está até sendo meio que um slogan, digamos assim, da doTERRA, de falar do MetaPower, da vida mais poderosa. Então, para quem fez o curso que eu comentei na aula sobre lançamento, eles falam bastante sobre essa questão de ter uma vida mais poderosa. Então, o MetaPower é isso, vocês vão entender. Mas o que hoje, o que impede você de viver uma vida mais poderosa, uma vida melhor, viver uma vida melhor e mais potente? É realmente isso, né? Fica meio estranho, mas é viver a sua vida da melhor forma, de forma mais potente. É questão de energia, é peso, é humor, é o sono, é a clareza, né? A questão mental, o estresse, não conseguir praticar um exercício físico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do metabolismo, porque o que é o metabolismo? É ele que nos impede, às vezes, de fazer muitas coisas. Então, a gente precisa do nosso metabolismo funcionando de uma forma boa para tudo fluir na nossa vida. Então, por isso que eu falei que o MetaPower, ele engloba muitas questões. Para quem assistiu na convenção, estávamos lá, algumas pessoas, né, da equipe, e eles falaram muito, tiveram vários depoimentos de pessoas que disseram, assim, que melhorou tudo, questão de disposição. Então, por isso que eu falei que não é só questão de emagrecimento, né, é disposição, é ter energia, melhorar o humor. Então, o MetaPower é para todas essas questões. A gente consegue resolver muitas questões. Por isso que eu falo que foi um lançamento, um super lançamento. Então, né? Ir para essa questão. Mas o que é? Eles falam até que o MetaPower do Terra é um estilo de vida. E aí eu quis colocar essa frasezinha aqui para falar um pouquinho sobre isso. Que tudo na nossa vida depende de hábitos, mas não tem como a gente decidir mudar
tudo na nossa vida de uma forma, assim, rápida. Nada a gente vai conseguir. Não é amanhã eu vou acordar e vou comer 100% saudável. Não. Eu preciso de micro hábitos que vão levar a macro hábitos. Então, até tem um livro aqui que eu separei para vocês. É só para, né, falar um pouquinho sobre essa questão, né? Micro hábitos, as pequenas mudanças que mudam tudo. Então, o MetaPower também é sobre isso. É mudar o estilo de vida. Né? Então, micro hábitos que vão gerar macro hábitos. Questão de exercício físico, questão de energia, disposição para o dia a dia. Vai, inala teu óleo. Às vezes a gente esquece de inalar o óleo essencial. Então, traga para sua vida, comece de pouquinho para tudo mudar. A gente tem uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos, né? Aqui eu tô com meu Citrus Bliss, que eu utilizo todos os dias. Então, às vezes tá começando a utilizar os óleos, né? Às vezes vai esquecendo e tudo mais. Então, vai mudando de pouquinho na sua rotina para você conseguir mudar completamente o seu estilo de vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre saúde, bem-estar, e essa questão de micro hábitos está ligado principalmente para a saúde, porque a gente sabe que a gente está nesse mundo, né? A gente peca muito em questão de alimentação, de exercício físico, então a gente precisa cuidar da nossa saúde. Mas não é só, eu quero passar para vocês assim, a gente vai falar do lançamento, né, do MetaPower, mas eu já falei e vou repetir. O MetaPower não é só sobre emagrecimento, sobre corpo, é mudar por completo, trazer um estilo de vida mais saudável para o nosso dia a dia. Não é só jogar tudo para um vidrinho de óleo e falar, eu vou mudar meu metabolismo. Não, a gente precisa de alimentação saudável, a gente precisa praticar exercício físico, não é somente um óleo essencial que vai fazer tudo no seu organismo mudar. A gente precisa potencializar a nossa mudança com o óleo, mas a gente precisa de uma alimentação saudável, de fazer atividade física. Então, é tudo isso que eu quero passar para vocês hoje. Então, assim, saúde é bem-estar. Mas tudo está muito envolvido com a questão do metabolismo. Mas o que é o metabolismo? A gente sempre fala, tem um metabolismo lento, tem um metabolismo rápido. Mas o que é metabolismo, né? É nada mais do que o seu corpo utilizando o alimento como combustível para criar, assim, blocos de construção, digamos assim, que são necessários para gerar a energia necessária para a gente realizar todas as atividades do dia a dia e até mesmo todos os processos celulares que acontecem dentro do nosso organismo. Então, a gente precisa do corpo trabalhando de uma forma bacana para tudo fluir, né? Questão de sangue, eu preciso não ter tanta gordura, sabe? Tudo isso bem. Não vou me estender nessa questão de biologia, né? Porque ninguém vai querer ficar ouvindo, mas a gente precisa do nosso corpo funcionando perfeitamente para tudo fluir. É questão de energia, células, até a nossa alimentação influencia diretamente também com o nosso emocional. Então tá tudo interligado aqui dentro. Então a gente precisa, o nosso corpo é como se fosse um quebra-cabeça. Então, se uma pecinha sai do lugar, tudo pode mudar. Então, a gente precisa manter, né, tudo bem estruturadinho. E aí, falando um pouquinho da parte do metabolismo, de saúde, a gente tem também a questão do envelhecimento. Não é só envelhecimento de idade, assim, nasci hoje, daqui uns anos eu vou envelhecer. Não. É questão de envelhecimento celular. Existe uma diferença entre idade biológica e idade cronológica. A cronológica é o que a gente conhece. Eu, né, vou fazendo 10, 15, 30, 40, até chegar lá nos 60 anos, me tornar idosa. Realmente, eu vou ser idosa, mas o MetaPower está trazendo justamente isso, um envelhecimento cronológico, mas uma idade biológica saudável, que a gente envelheça saudável, né? E até no curso do MetaPower eles falam sobre a questão de eu quero falecer saudável, né? Para o meu corpo parar de funcionar, mas não porque eu estou doente. Eu quero falecer tranquilo,
né, a questão do cronológico, mas e o biológico, né? A gente precisa que o corpo funcione perfeitamente. Então, a gente vê muitos idosos com muito mais saúde do que jovens. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde justamente por isso. O que é o envelhecimento da idade biológica, né? O que é a idade biológica? É a idade das nossas células, digamos assim. Então, a gente precisa de células jovens, porque quando o nosso cérebro inflama, eu digo cérebro inflama, por quê? Porque quando a gente traz muitos alimentos ruins para dentro do nosso organismo, tudo pode inflamar, né? Então, quando o cérebro inflama, questão também emocional, tudo mais, né? Não somente a alimentação, o nosso organismo, ele vai inflamar. Então, tudo vai se prejudicar. E aí, falando da parte do metabolismo, para vocês entenderem o que é o Metapower, né? Para vocês entenderem o funcionamento dele. Nós temos, quando eu falei ali do combustível, quando o nosso corpo está trabalhando, a gente libera radicais livres. Então, o resultado da reação metabólica são alguns radicais livres. E quando o nosso corpo está trabalhando com alimentos ruins, na alimentação toda errada, não só a questão de alimentação, né? Se você não se exercita, se você não tá bem emocionalmente, tá acima do peso, vai ter um acúmulo gigantesco de radicais livres. E o que isso causa para o nosso organismo? Danos oxidativos, envelhecimento da célula, que foi o que eu comentei aqui, da idade biológica. Então, a gente precisa controlar esses radicais livres. Então, a gente precisa de uma ação antioxidante que combate e previne o estresse oxidativo, que é prejudicial para o nosso organismo. Então, o Metapower, ele vai controlar toda essa questão. A gente tem vários óleos na doTERRA que tem esse poder antioxidante também, mas o Metapower, ele vai trabalhar toda essa questão de uma forma geral. Então, vamos então, né, falar sobre o Metapower, o que significa. A gente vê, a doTERRA trouxe o Metapower com 4 produtos aqui para o Brasil. Nós temos o óleo essencial, temos a cápsula, que a base dele é o óleo essencial, temos a fibra e temos o colágeno. Então, nós temos 4 produtos nesse kit. Então, o kit Metapower. Meta vem de metabólico, metabolismo, vem de completo, transcendente. E o Power, né, ele veio a logo veio, o Power veio reduzido, né, que significa poder, né, Power em português é poder. Então, é ter um poder metabólico mesmo, para tudo funcionar de forma fluida. Então, a gente precisa, né, desse funcionamento bem bacana do nosso organismo. Então, eu dei um geralzão para vocês entenderem a questão do metabolismo, para vocês entenderem o funcionamento do óleo. Então, primeiramente, nós temos o blend metabólico, que é o óleo essencial de 15 ml. Ele pode ser ingerido, com certeza, né? A gente precisa da ingestão do óleo nesse caso. Ele vai fazer efeito sendo ingerido, tá, pessoal? Então, a gente tem o óleo na versão óleo mesmo, o vidro de óleo essencial e temos a cápsula. Mas os dois têm o mesmo princípio, né? A mesma base, a composição. São 5 óleos essenciais. Grapefruit, que é o toranja, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, desculpa. Temos o lemon, que é o limão siciliano, o gengibre e o casca de canela. São 5 óleos essenciais. Lembra algum óleo para vocês, essa composição? É a mesma composição do Smart Sasse, mas qual a diferença? O Metapower, ele veio mais power. Eles adoraram isso na apresentação lá no lançamento da convenção. É a mesma composição, mas em concentradores diferentes. É um blend completamente patenteado. Nós não temos acesso à composição exata do Metapower, então a doTERRA não vai divulgar a proporção. Então, o blend metabólico, né, esse óleo essencial de 15 ml é a base de todo o kit, né? Então vai ter esses óleos na composição de todo o kit.
e para vocês entenderem o funcionamento do óleo no nosso organismo quando a gente ingerir ele. Quando a gente ingere os alimentos, principalmente com muitos carboidratos, né, o açúcar, gordura, principalmente a parte da gordura, acontece a adipogênese no nosso organismo, que digamos assim, quando ele se acumula, a adipogênese é o acúmulo de gordura no nosso corpo. O que o MetaPower vai fazer? Vai reduzir o tamanho da célula de gordura quando a gente se alimentar. Então, o recomendado, por exemplo, da pastilha, né, que é a cápsula de óleo, é tomar depois da refeição, para reduzir esse tamanho da célula, não deixar as células se juntarem. Né? Eu não quis trazer muitas imagens para vocês, porque senão vai ficar muito cansativo. Mas é basicamente isso. O óleo do MetaPower vai reduzir o tamanho das células de gordura, não vai deixar as células se acumularem. Então, é como se tivesse impedindo de uma célula de gordura juntar na outra para não ir crescendo. Entendem? Então, por isso que não deixa a pessoa engordar, né? Não é assim, eu vou comer errado todos os dias. Não, gente, é para evitar mesmo, é para auxiliar o metabolismo. Então, eles mostraram diversos estudos que eles fizeram por um tempão, mais de 200 dias, que eles mostraram a diferença do Smart Sasse para o MetaPower. O Smart Sasse, ele tem resultado, claro, a gente tem vários relatos de emagrecimento com o Smart Sasse, mas, igual eu falei, o MetaPower, ele veio para potencializar, então é uma concentração mais potente para facilitar e, consequentemente, reduz essa questão de dias, né? Então, eles mostraram a diferença do Smart Sasse para o MetaPower, mas lembrando vocês que não é um tratamento assim, eu falo tratamento porque você não vai utilizar por uma semana e acabou. É para trazer o MetaPower como um estilo de vida, né? Para utilizar sempre, todos os meses, bem certinho. E não é em um mês que vocês terão resultado. Então, nos estudos que eles fizeram, tem os dias lá, então eles mostraram os gráficos, né, de questão de redução de gordura, a diferença. Então, assim, não é assim, eu utilizei uma semana, vou emagrecer 15 quilos em uma semana. Não, gente. Não, a gente não está falando de milagre, é uma questão metabólica. Então, ele vai meio que organizar, né, todo o nosso metabolismo, o nosso organismo. Então, vai um tempinho, claro que eu vou ter um metabolismo diferente, uma reação a esse óleo essencial diferente de você que está aí assistindo. Então, nós somos completamente diferentes, né, em questão de organismo e tudo mais. Então, vai bem diferente para cada um, mas lembrando que eu falei aqui no comecinho, a gente também precisa mudar a nossa alimentação aos poucos. E aí, como que faz o uso? Eu vou passar tudo no final, tá, gente? Mas a ingestão, pode tomar na água, pode tomar sublingual, pode colocar na cápsula, como vocês preferirem. Mas se você comprar o kit, né, vai ter a cápsula, então não precisa, é melhor tomar na água. E falando da questão das cápsulas que vem 90 cápsulas, 90 pastilhas, né? E cada um fala de uma forma, pode ser pastilha, pode ser cápsula. Ele tem a mesma composição do óleo essencial e ele não tem adição de açúcar e a gente pode tomar até 3 por dia. É tomar, né? Como se fosse um comprimido mesmo. Uma cápsula, você pega, toma, pode tomar com um pouquinho de água e pronto. E a mesma composição, então não tem nenhum segredo, é só na versão de cápsula mesmo. É aquele óleo dentro de uma cápsula. E aí nós temos a fibra, que é o Fiber Up, que é um suplemento alimentar. Ele veio completamente. Eu falo assim que o kit MetaPower, a gente já tinha visto o lançamento dele lá nos Estados Unidos, que foi assim, gigante o lançamento. Eu estava super ansiosa para vir o MetaPower para o Brasil. Alguns já estavam utilizando aqui, porque compraram na convenção lá nos Estados Unidos no final do ano, e aí trouxeram para cá, mas eu não tive contato, né, até o lançamento daqui. E veio um pouquinho diferente.
lá nos Estados Unidos a gente não tem essa fibra, então é exclusiva daqui do Brasil essa fibra, então é um suplemento alimentar. E como que funciona? A fibra, ela é em pó, tá? É um suplemento em pó, que é a base de laranja, mas eu digo assim, que o óleo essencial, o Metapower, ele é a base de todo o kit, tá? Até da fibra e do outro produto que eu vou falar daqui a pouco. O que é essa fibra? Tem de 6 a 8 fibras nessa fibra, que são solúveis e insolúveis. Tem vitaminas, tem ácido fólico, né, que é vitamina também, temos o beta-glucan. Então, essa fibra é muito diferente das outras que estão no mercado. Por quê? Porque ela não tem glúten. A maioria tem. Então, ela não tem glúten, não tem lactose, é apenas fibra mesmo, à base de vitaminas e minerais. Então, a gente tem 8 vitaminas e 4 minerais nessa fibra. Para que ela funciona, né? É uma fibra para trazer um intestino regular. Então, assim, o intestino nada mais é do que a base do nosso organismo também. Se o nosso intestino ele não está regulado, gente, a nossa saúde fica lá embaixo. Então, a gente precisa do intestino regulado, funcionando perfeitamente para tudo fluir no nosso organismo. Então, eles trouxeram essa versão que o gosto basicamente é de Red Orange, lavanda, mas tem os outros óleos na composição também. Mas é mais para dar aquele gostinho gostoso, né, na hora de tomar. E como é que vai funcionar essa questão das fibras? Porque tem vitamina, né, tem tudo isso na composição. E tem minerais também para fazer o nosso intestino trabalhar de uma forma bacana. E então a gente tem a vitamina A, que nada mais é do que uma vitamina que traz imunidade para o nosso organismo, que vai trabalhar no metabolismo do ferro. Peraí, que saiu. Saiu? Não, voltou? Peraí. Tá, tudo certinho, né? Então, a vitamina A, ela vai fazer o nosso organismo funcionar melhor na parte da imunidade e também no metabolismo do ferro, que é muito importante para o nosso organismo. A vitamina E, ela vai trazer essa ação antioxidante que eu citei da questão dos radicais livres, então a vitamina E é muito importante para essa questão. A vitamina B, que é a B6 e a B12 que a gente tem na fibra, elas vão atuar nas células vermelhas, no nosso metabolismo energético. E a vitamina C, ela trabalha na questão da produção de colágeno. Então, a gente tem o colágeno, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês também no kit. E a vitamina C é como se fosse um coadjuvante do colágeno, porque ele vai trabalhar na formação do colágeno natural do nosso organismo. E a gente tem também o ácido fólico, que trabalha na síntese de aminoácidos no nosso organismo e na divisão celular, que é muito importante, né, para o funcionamento do nosso organismo. Então, assim, a vitamina C também trabalha na questão do metabolismo do ferro, na absorção do ferro no nosso organismo. Então, todas essas vitaminas são muito importantes. Então, a fibra, ela veio, né, dessa forma para trazer um funcionamento bacana do nosso organismo, mas principalmente na parte do intestino. E aí, nós vamos falar, então, eu falo assim, não, tem essa parte aqui que eu tinha esquecido para explicar para vocês como que funciona, como que a fibra vai atuar também, não é só na questão do intestino, como eu disse, né? Então vai reduzir os açúcares que circulam no nosso corpo após as refeições. E uma curiosidade sobre a fibra, ela prolonga a sensação de saciedade. Por que que também muitas pessoas estão relatando que a fome está diminuindo? Porque a fibra, né, quem está utilizando o kit, porque a fibra, ela traz essa sensação de saciedade. O óleo também, a cápsula também está atuando nessa parte, mas a fibra também. E a fibra, ela vai atuar absorvendo o colesterol para reduzir, que é aquela questão que eu comentei da adipogênese,
vai produzir hormônios metabólicos para o metabolismo acelerar e vai produzir ácidos graxos para a saúde do cérebro. Então, como eu disse para vocês, é um funcionamento completo do nosso organismo. E aí vamos pro, assim, eu falo que é um dos mais queridinhos do Kit Metapower, que é o colágeno, que é o Advantage. Então, a doTERRA lançou o colágeno, que vem vários sachêzinhos dentro da caixa. E então é a base de pó mesmo, né? Um sachê, a base de limão e laranja, e que é o gosto mais evidente. E o sachêzinho já vem, você coloca na água bem certinho, e aquela porçãozinha. E vamos falar um pouquinho sobre o colágeno em si, para vocês entenderem o funcionamento dele, né? Por que é tão bacana a gente fazer a ingestão de colágeno para o nosso organismo funcionar melhor. O que é o colágeno, né? O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo. Então, é meio que a base do nosso organismo. Por quê? É o colágeno que dá estrutura para o nosso corpo, seja para a pele, seja na questão de ligamentos, tendões. Então, assim, o colágeno ele vai dar estrutura para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, na verdade, no nosso organismo, é como se fosse a estrutura de todo o nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo, ele está na pele, ele está nos tendões, ele está nos ligamentos, ele está no músculo, então ele dá estrutura para tudo do nosso corpo. Então, o colágeno é essa base do nosso organismo. Então, a gente precisa dele. Só que em determinado momento, o nosso corpo ele começa a produzir menos colágeno conforme a idade vai chegando. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem que repor cada vez mais o colágeno. Então, a gente precisa dele. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver na internet, mas a gente tem vários colágenos no mercado, só que os estudos que a doTERRA fez, gente, eu fiquei muito surpresa. Eu não coloquei a imagem aqui, mas eu vou tentar achar para vocês a diferença. Eu tinha tirado um print aqui. Vou ver se eu encontro. Para só falar para vocês essa questão, depois eu mando lá no grupo. Que, gente, o colágeno da doTERRA, ele veio para revolucionar mesmo. Eu fiquei muito surpresa da diferença. Porque muitas pessoas estavam falando assim, que a gente tem uma outra marca de colágeno muito famosa, que até não estão mais produzindo, mas aí vieram para falar da diferença, né, do colágeno da doTERRA para essa outra marca, e a base do colágeno da doTERRA é tripeptídeos. O que são esses tripeptídeos? O corpo ele precisa absorver melhor toda essa questão, né, celular, metabolismo que eu comentei para vocês, e são os tripeptídeos que auxiliam o corpo a absorver melhor os nutrientes, então questão de vitaminas, minerais, enfim, né, todos os nutrientes que a gente faz ingestão pela alimentação. E os tripeptídeos, eles têm que estar em muitas quantidades para o corpo absorver melhor. E a diferença de outras marcas, né, que tem eu tô olhando aqui para o celular porque é os números. O da doTERRA tem mais de 700 tripeptídeos na composição. Das outras, é 50, 23, 1, alguma coisa. Então, assim, gente, o da doTERRA ele veio muito mais potente para essa questão de absorver nutrientes e tudo mais. Então, o que tem na composição desse colágeno, né, desse Advantage da doTERRA? Tem o transreveratrol, que neutraliza todos esses radicais livres que eu comentei com vocês. Ele tem ação antioxidante, ele vai inibir o LDL, que é o colesterol LDL, que é o nosso colesterol ruim. Então, ele vai inibir a ação do LDL, que é o colesterol que deixa acumular gordura no nosso organismo. E ele veio na versão hidrolisada, o colágeno, para o nosso organismo, é o colágeno hidrolisado, que vai produzir, ele promove uma produção de colágeno natural. Então, o que estava em falta
o colágeno que a gente está repondo também vai estimular o colágeno natural do nosso organismo. Tem também ácido hialurônico e vitamina B7, que é a biotina. A biotina ela vai estimular a produção de queratina no nosso organismo, que é a questão do cabelo, né? Promove um cabelo. A gente conhece muito a biotina para essa questão, né? De cabelo e tudo mais, então realmente vai promover uma pele, um cabelo mais saudável. Então, o colágeno ele é muito bacana pra gente justamente por isso, por promover toda essa questão do colágeno no nosso organismo, questão, eu falo que é desde o cabelo até o ligamento do nosso joelho, não só o joelho, né, mas enfim, é tudo do nosso organismo. Então, é muito, muito importante a gente fazer essa ingestão diária do colágeno. Então, vamos falar sobre as formas de uso. Então, a gente tem 4 produtinhos no kit. Como que eu vou utilizar cada um? É uso diário, tá, gente? A gente vai fazer uso diário. O mix de óleos essenciais, que é o óleo de 15 ml, eu posso utilizar sublingual, na água, durante o dia. Para questão de desejo, né, fome, compulsão, vai atuar bastante, vai atuar na quebra da gordura, a cápsula também. E eu posso fazer o uso de até 3 por dia. Então, vem 90, então digamos que se você faça o uso de 3 por dia, vai durar um mês. E então, assim, gente, veio para facilitar a nossa vida mesmo. O Advantage, que é o colágeno, a gente vai misturar o sachêzinho com 250 ml de água, de 150 a 250, de 150 a 250 ml de água fria ou temperatura ambiente. Não é para tomar na água quente, tá? Isso aqui é uma recomendação da Doterra mesmo, tá? Aí você coloca o sachê, mistura e pode tomar. O que muitas pessoas estão fazendo? Tomando no fim do dia o colágeno, tá? Mas aí vai conforme vocês preferirem. O que eu tô vendo a maioria fazer é tomando à noite, mas aí vai do que vocês preferirem. Não é para tomar com alimento, tá? É para tomar com água mesmo. E a fibra, né? O Fiber Up, dilui na água também. Pode colocar em 200, nessa mesma quantidade de água, uma colher de sopa. Então, água fria também, em jejum. É o que todo mundo está fazendo. Tomando, acorda, faz a fibra, né? Mistura a fibra lá e toma. Porque vai trazer essa saciedade durante o dia. Então, essas são as formas de uso e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. Eu não quis me aprofundar muito, porque eu não queria trazer uma aula gigantesca para vocês. Então, vou ver se tem alguma dúvida aqui. A Cleia perguntou do pacotinho, se dura quantos dias. Depende da forma como você for usar. É para durar mais ou menos um mês e pouquinho, tá? Se você for tomando uma colher por dia. Então, essas são as formas de uso. Eu quis deixar essa mensagem aqui para vocês, que bem-estar é uma combinação de hábitos saudáveis e estilo de vida. É o bem-estar do nosso, né, no geral, emocional, físico. Quem é ressecado pode tomar? Sim, pode. Sim, a fibra é justamente para isso, para fazer o intestino regular. Muita fibra, a gente precisa de fibra para o intestino regular. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem falar por áudio também. Então vamos lá. Já que não tem nenhuma dúvida, vou falar para vocês a novidade. A novidade. Nós vamos lançar uma apostila, tá? Para a equipe do Kit Metapower. Então, assim que eu finalizar aqui, a gente vai colocar lá no Drive a apostila e vamos mandar no grupo, para vocês conseguirem utilizar da melhor forma, ter tudo bem certinho, anotadinho, escrito, para vocês utilizarem os produtos do kit. Espero que eu tenha contribuído com vocês hoje. Sempre incrível estar aqui com vocês. Se tiverem dúvidas, podem mandar, vou esperar um pouquinho aqui.
Não tem problema, Cleia. Ah, não, não vai. Fique tranquila, porque a Doterra, ela lança produtos com eficácia mesmo. Todo mundo que está utilizando é só relato incrível mesmo. Eu vi questões de pele que já melhorou porque está fazendo uso do colágeno. Então, assim, pode utilizar com confiança, porque a Doterra ela só traz produtos incríveis para a gente. Foi muito tempo de estudo, não é assim, a Doterra ela não lança um produto com pouco tempo, é muitos dias e dias e dias e meses de pesquisa, de estudo para lançar o melhor produto para a gente. Então pode utilizar com muita confiança. Acho que é. Ah, tá. A Caterine mandou. Aí, ó, olha que incrível. A Caterine adquiriu o kit na convenção e ela já utilizou o colágeno e tá vendo que o da Doterra é muito bom. Incrível, né? A Doterra nos surpreende a cada dia. Acho que é isso então, né? Olha, a Tati também adquiriu. Tá ali como Gustavo, mas é a Tati, gente. Ela já tá sentindo diferença na pele, acho que dá 20 dias de uso, né, desde a convenção, então é incrível. Olha só, Caterine, diferença na qualidade de vida. Maravilhoso, gente. É realmente isso, mudar o nosso estilo. Sim, sim, ficou gravada. Eu tô gravando aqui. Aí, assim que for pro Drive, a gente manda o link no grupo, tá bom? É, é realmente isso, Caterine, muita energia, disponibilidade no nosso dia a dia. É bem-estar, né? Então é isso, pessoal. Encerro por aqui. Foi incrível estar com vocês, passar para vocês falando um pouquinho do Metapower. E um beijo e até a próxima.